Fala galera, tudo bem? Hoje temos mais uma entrevista especialíssima aqui no canal do Motorsport.com. Você está acostumado a ver 2 vezes por semana em fins de semana da Fórmula 1, tanto na abertura, na quarta-feira, quanto no final da corrida ali você assistiu a corrida, coloca aqui no canal do Motorsport.com que você vai ver e ouvir a opinião dele. Rico Penteado estará aqui em instantes para o nosso Telemetria de Férias, o programa que normalmente abre as portas do fim de semana das caras neste momento em que os motores estão silenciados, com aquela aula bem legal que estamos bastante acostumados. Então, prepara-se e se inscreva também no canal. Estamos muito perto da marca de 100 mil inscritos, que é muito importante para o nosso canal. E também, como acontece em um telemetria tradicional, eu terei hoje também a honra e a companhia de Guilherme Longo. O Chuin vai colocar, já colocou. Tudo bem, Guilherme? Vamos interrompendo essas férias aqui de Rico Penteado, porque o telemetria nunca é demais, não é mesmo? É isso aí, Eric. Salve, salve. Chuinho, o Rico que vai entrar daqui a pouco, todo mundo tá assistindo. E bora lá, porque eu acho que tá todo mundo com saudade aí do Telemetria de Férias e até porque Fórmula 1 2022 tá para começar e a gente tem que entender algumas questões muito importantes para a galera que tá em casa também já chegar na pré-temporada, chegar no GP do Bahrein, já sabendo falar assim, eu sei o que é efeito solo, eu sei o que é a importância das calotas e a gente vai debater muito isso nesse Telemetria de Férias aí com o Rico. Maravilha. Olha só, eu lembrei aqui agora que eu tinha prometido num dos últimos telemetrias ou no pós-GP, acho que no GP de Abu Dhabi não, porque eu não estava no plantão. Mas eu prometi e estou cumprindo aqui, temos telemetria com Rico Penteado. Chuin, pode colocar Rico Penteado pela primeira vez em 2022, olha ele aí, com o seu sorriso habitual, a alegria de estar aqui conosco para Na vocês noite também. francesa. A noite francesa, né? Vamos lá. Rico, 2022. Vamos voltar ao que foi 2021, já está tudo muito explicado. Se quiser a gente volta aqui para falar tudo de 2021, mas eu acho que a galera que está nos acompanhando quer saber tudo sobre 2022 e é um ano muito importante para a Fórmula 1, já que teremos um pacote aerodinâmico novo, principalmente numa série de regras ali do novo carro. E uma das grandes questões, né, eu gostaria que você explicasse para a galera mais leiga, a gente já tenta atingir aqui um público do mais leigo ao mais especializado, do mais leigo ao engenheiro. Muitos engenheiros nos abordam, né, falando que acompanham telemetria e tal. Mas vamos começar pelo começo. Né? O efeito solo talvez seja a maior novidade desse carro, que ainda vão manter os motores que estavam sendo utilizados em 2021, mas todo o pacote aerodinâmico diferente. Explica para a gente, para início, nesse pontapé inicial aqui, o que é o efeito solo, do que ele se diferencia com o carro utilizado até 2021. Seja bem-vindo a 2022, Rico Penteado. Valeu, Doc. Já ia começar a falar em francês. Tanto tempo que a gente ficou fora da telemetria, já ia começar falando em francês. Então, primeiramente, feliz ano novo para todo mundo aí no Brasil. Muita saúde, muita paz, esperando que seja mais tranquilo a logística nesse ano novo que está começando, comparado com o que acabou de terminar. Um salve para todo mundo que está vendo a gente aí. Um salve para o Chuin, Eric, Gui. Então, essa temporada que vai começar agora é muito interessante. A gente tem muita coisa para falar. Eu dei uma mergulhada nas diferenças, no que realmente é importante. E a aerodinâmica, sim, é muito importante, mas tem muita coisa que vai mudar. Dá para eu acho que a gente consegue falar 3 horas aqui sobre tudo que vai mudar. Mas como vocês deram aí o pontapé inicial no efeito solo, está explicado de uma forma bem visual. O que é o efeito solo? É usar a parte do assoalho do carro, a parte de baixo do carro. Aliás, o nome efeito solo é mal usado, porque não é realmente isso que a gente fala. O efeito solo que a gente usa na aerodinâmica é mais quando o avião está chegando perto do solo e ele vai esmagando o ar, vai meio que forçando o ar para baixo da asa e cria um colchão de ar que não deixa o avião dar uma flutuada assim, antes de tocar no chão. Esse que é o verdadeiro efeito solo. O que acontece no Fórmula 1 não é bem isso, é outra coisa. Imagina o carro tá andando, vamos dizer, a 100 km por hora, qualquer velocidade, tá? A partir do momento que ele está se deslocando para frente, acontece isso.
Então, a parte da frente do carro, do assoalho, não o nariz, tá? Mas aquela parte que fica embaixo das pernas do piloto, ela fica bem pertinho do chão. E ela até toca no chão. Aquelas faíscas que a gente vê voando, é essa parte da frente que chama tea tray, que é a bandeja de chá, que eles chamam isso em inglês. Então, o tea tray, ele fica bem pertinho do chão e tem uma superfície frontal, uma área frontal que é pequena assim, tá? Então, o ar que passa ali dentro, ele vai ser preso, ele vai acabar ficando embaixo do carro. O que acontece? A traseira do carro com o difusor, ainda mais com essa regra de 2022, vão ter 2 túneis embaixo do carro, que passando pelos lados, do lado do piloto, do tanque, da bateria, do motor e da caixa de câmbio. Então são 2 canais embaixo do carro bem grandes. E o que acontece? Aquela quantidade de ar pequena que conseguiu passar embaixo do carro vai ter que ocupar uma superfície gigante embaixo do carro. Então imagina, estou falando números completamente ridículos, mas só para imaginar. Imagina tinham 100 moléculas numa superfície dessa, tá? Tudo empilhadinho ali. Imagina bola de gude. Daí você chega numa superfície que é gigante ali dentro, então as bolinhas de gude tem que separar, assim, você tem que espalhar elas naquela superfície. Só que acaba criando uma depressão entre elas, sabe? É como se você pegasse, por exemplo, uma seringa vazia, você tampa a pontinha da seringa, você tenta encher ela, tipo assim, puxar a traseira dela, sabe? As moléculas vão brigar para não se separar, sabe? Elas não vão, naturalmente elas tentam ficar juntas. Então acaba criando uma depressão. E o que acontece? Essa depressão vai aspirar o chão. Então o carro vai colar no chão para tentar preencher esse volume vazio que ficou embaixo do carro. Na verdade, é como se criasse vácuo embaixo do carro. Então esse é o efeito que é o mais importante, é o que eles estão tentando trazer para a Fórmula 1 em 2022, porque é um efeito que é muito... Há 40 anos atrás, a gente na Fórmula 1 tinha muito carro que era com os efeitos de solo impressionantes, até tinha a hélice na traseira do carro, teve vários artefatos que inventaram justamente para criar essa ventosa, como se fosse uma ventosa, para colar o carro na pista. E por que estão fazendo isso? Estão fazendo isso para dar a possibilidade do Fórmula 1 fazer curva rápida, então para o carro poder fazer curva com 4G, 5G, não tem outra... tem que ter downforce. E só que eles querem dar um downforce sem fazer o ar ficar muito tumultuado, que eles chamam dirty air, o ar sujo. Então o que acontece? A filosofia da Fórmula 1 para 2022 é uma outra imagem que eu acho que fica bem bacana de interpretar. O carro de 2021, imagina uma piscina olímpica, o cara pulando do trampolim ali, daquele salto ornamental. O carro de 2021, ele pula com uma fantasia cheia de guerigueri, com, sei lá, tipo assim, a roupa de carnaval, entendeu? E quando ele cai na água, faz um splash, que tem toda aquela fantasia, vai jogando água para tudo quanto é lado. O carro de 2022 é como se pulasse com um cara com a touquinha todo... como é que fala? Sem pelo, sabe? Quando o cara tira... Que nem ciclista, que se barbeia, tira todo o pelo do corpo. Depila. E como se o cara caísse, tipo, nos Jogos Olímpicos, assim, sabe? Puf, e daí sai só aquela gotinha para cima, sabe? A ideia é isso, é fazer você atravessar a massa de ar sem criar muita turbulência para o carro de trás. Então, essa é a ideia, é deslocar. Então, do nariz do carro, da pontinha do carro até a traseira do carro, tudo isso foi feito nesse sentido. Então, por exemplo, a asa dianteira do carro, excelente, o Schwinn é muito bom. Esse é o carro de 2021, então você vê que tem, começando da esquerda para a direita, você tem na frente da roda, bem na lateral, na extremidade da asa, tem o que ele chama end plate, que é uma placa vertical ali, que ela serve para quê? Ela serve para desviar o ar do pneu, jogando o ar para fora e criando bastante vórtex. A parte de dentro da asa, ali, bem perto do nariz, a gente vê ali 4 turbulênciazinhas girando ali. Isso é um efeito que eles criam de propósito entre a parte plana, que fica embaixo do nariz, e o comecinho dessas aletas daí da asa, para criar um monte de vórtex aí, que vai passar toda a lateral do carro, para fazer tipo o vedamento do assoalho. Então, uma forma... Como 2021 o assoalho era muito plano,
A única forma de você criar o efeito solo que a gente está falando é levantar a bunda do carro, que nem a Red Bull fazia, e criar esse monte de vórtex para fazer a vedação na lateral, que seria visível, sabe? Quando a gente vê o carro assim, tem a impressão que ele está... dá para ver muito bem. Isso aí tem as duas imagens sobrepostas aí. Mas a ideia hoje com o carro de 2022 é tirar todos os vórtex do carro, fazer o ar passar na asa dianteira. Ele vai não vai jogar nenhum ar para fora, ele vai tentar concentrar o ar para o miolo do carro, para canalizar nessa parte amarela da imagem aí, que são as aletas que vão fazer passar por dentro do carro, por baixo do carro, por baixo do assoalho do carro. Então, o nariz vai ser bem mais simples, só vão ter 4, vamos dizer, asinhas ou 4 superfícies para poder fazer isso. Não vai ter como criar vórtex, porque as formas são bem controladas pela FIA, justamente para evitar a geração de vórtex. Depois vem o pneu dianteiro, que tem essa calota, que na verdade é para evitar que as equipes faziam de Fórmula 1 de usar os brake ducts, que eram os dutos de refrigeração dos freios, onde o ar passava de perto do nariz para fora das rodas, sabe, passando por dentro da roda para controlar a temperatura dos pneus e tal. Isso gera também muito vórtex. Então, calota ali, o desenho da calota, cada equipe vai fazer a sua calota, vai poder botar marca, desenho, o que quiser colocar ali. Mas a forma é a mesma para todas as equipes, sabe? Tem um desenho padrão e todas as equipes vão ter que usar e respeitar esse desenho, a geometria padrão. A cor, coloca o que quiser, adesivo, logo, o que quiser pode colocar, mas a forma geométrica tem que ser a mesma. E daí, para baixar custo e para também não deixar as equipes começarem a inventar muita coisa para controlar a temperatura do pneu, que vai ser muito importante essa modificação, esses dutos de freio também são controlados. Você tem uma liberdade para poder aumentar ou diminuir a refrigeração dos dutos de freio e da roda, mas é bem controlado para justamente evitar que a galera possa sair inventando formas diferentes e aumentando o custo. E depois não sei se o Schwinn tem uma foto da roda dianteira, tem outra coisa que eles estão colocando para reduzir o efeito de quando o Fórmula 1 está andando a alta velocidade, o ar ele bate na roda e se explode para cima, assim, sabe? Então tem uma asinha, não sei se a gente consegue ver na Red Bull, é bem escuro, mas tem umas asinhas assim para fora, em cima da roda. Isso aí também é justamente para evitar isso. Quando o carro estiver andando, que a roda ela gira ao contrário do movimento do carro, né? Isso dá para ver muito bem. Então tem ali uma asinha em cima do pneu, que é para tentar controlar também esse efeito, para acalmar, não deixar o ar que bateu na roda sair. Essa aí dá para ver muito bem. E deixar o ar um pouco mais limpo. Depois tem essa foto dá para ver muito bem as entradas dos radiadores, que vai ser livre, sabe? Cada equipe vai poder fazer a sua entrada de forma diferente, vai poder botar splitter para poder fazer ou para água ou para óleo e tal. Mas essa geometria ali é mais ou menos controlada, porque ali por dentro dessa parte tem um sistema de segurança do carro contra choque. Então as equipes vão ter liberdade, mas não é muita liberdade também não. Que nem a Fórmula 1 de 2021, isso não vai mudar muito não. Tem as variações, mas nada muito mirabolante. E depois, uma coisa super interessante também, 2021, entre a entrada dos radiadores e as suspensões, tinha uma das partes mais complexas da aerodinâmica do Fórmula 1, que era o barge board, que eram umas peças que tinha 30 asinhas, sabe? E para tudo quanto é lado. Isso é eliminado, não tem mais. Agora evita porque criava muito vórtex. Era justamente a ideia desse barge board, era criar um monte de vórtex em volta do carro, na lateral do carro, para criar vedação artificial, para não deixar o ar que está embaixo do assoalho poder sair, sabe? Então era meio que um efeito solo artificial. Então também proibiram isso. Depois, para a parte traseira, essa forma que a gente está vendo aí também é interessante. Ela não tem mais o end plate, que era aquela placa vertical que a gente via em circuitos que tinha umidade do ar, fazia 2 furacõezinhos assim saindo de trás da asa. Isso vai parar também. Isso é o barge board. E tem até, se você achar uma foto de cima, que é a parte de baixo do barge board, que é muito interessante de ver. Mas isso aí tudo vai ser eliminado.
Então, a asa traseira, a galera ficou perguntando, não vai ter DRS, não sei o quê, porque nos carros que eles mostraram não tinha. Aê, Chuin é bom pra caramba. Esse aí é o Bardboard. Então, a gente vê que ele... a frente do carro tá pra esquerda da foto, onde tem aquele logo ali. Então, você vê que o ar, ele vai entrando no sentido e essa forma vai expulsando o ar quase perpendicular ao carro, sabe? Então, realmente é muito complexa, tem... Ô, Rico, e... Fala. Não, só uma dúvida, porque o próprio Bardboard foi inclusive o motivo dos problemas que o Verstappen teve no GP da Hungria do ano passado, né? Aquele strike que ele recebeu na largada, foram vários danos ali no Bardboard, e por isso ele teve aquela performance que ele sofria, inclusive, para ultrapassar a Williams do Russell, né? Então mostra o quanto que era uma peça de fato muito importante para o carro do ano passado, né? Uhum. Ainda mais com um carro que tem high rake, que conta muito nessa vedação artificial para fazer funcionar o assoalho, sabe? Então, se você perde o Bardboard, você perde o Vortex, você acaba o ar que você conseguiu passar naquela entradinha ali que eu expliquei na frente, no T-Tray, que ele entrou esmagado ali embaixo. Quando você aumenta a superfície, você acaba entrando o ar de fora. O Vortex não faz a vedação. Então, tem ar de fora que pode entrar no começo do assoalho e preencher ali, você diminui a depressão, sabe? Então, é impressionante. E essa peça é super interessante, é super bonita, mas saiu do mapa justamente para deixar todo o fluxo de ar concentrado no meio do carro. Chuin, coloca aquela foto de antes, só pra gente terminar com a asa traseira, que é bem legal, dá pra gente ver direitinho. Então eles estão fazendo, foi uma escolha também de impor essa parte arredondada ali da extremidade da asa para não criar ou para diminuir os vórtices. Mesmo assim ainda vai ter a diferença de pressão, ainda vai ter aqueles furacõezinhos, eu acho, mas vai reduzir muito o efeito que tinha antes. Então, é uma forma bem mais simplificada. Nessa foto aí, a gente não consegue ver o mecanismo do DRS, mas vai ter DRS também, não tem problema nenhum. Vão ter variantes também, o pessoal vai estar usando várias formas diferentes, é livre para você colocar 2 suportes, um suporte, o que você quer fazer, tem só algumas regras quanto à pressão e tal, e geometria, mas vai ter o DRS. E o que é interessante, dá para ver nessa foto aí, é que a forma da traseira do carro, ela foi feita, ou a regulamentação é feita para jogar o ar, primeiro juntar bem todo o ar que passou por fora e por baixo do carro, e juntar bem e jogar para cima, bem alto, assim, sabe? Então, o carro que está colado atrás, ele não vai receber aquele ar todo turbulento vindo em cima dele. Então, vai ser o ar que o carro da frente tumultuou ali, vai ser para cima. Então, vai ser o ar que está mais calmo em volta que vai preencher ali. Então, o carro que está seguindo, ele vai continuar, se você colocar ele a 5 metros atrás, entre 5 e 10 metros atrás, ele vai continuar com 86% do downforce, sabendo que ano passado era só 55%, sabe? Você perdia quase metade do apoio aerodinâmico. Então, são modificações que são super interessantes para aumentar o que eles chamam de raceability, para deixar os carros mais concorridos, assim, para poder ter mais ultrapassagem, mais briga. Então, na teoria, tudo que eles fizeram tem uma conotação bem bacana para deixar a briga ficar mais perto aí. Maravilha. O Guilherme tem pergunta? Opa, tenho sim. E até, Rico, vamos continuar aí nessa questão do efeito solo, mas tem uma coisa que, pelo menos a impressão que eu tenho, e eu quero que você comente sobre isso, é que meio que tratam em situações opostas, né? Efeito solo de um lado e downforce do outro, como se eles fossem meio que excludentes. E uma das coisas que eu tenho visto alguns pilotos falarem, e aí até comparando a questão dos dois carros, é a dirigibilidade, o drivability. Muitos pilotos falam que hoje, o carro de 2021, você podia socar o pé no acelerador numa curva e não tinha problema, porque o downforce era tamanho e o carro ficava grudado. Como que vai ficar isso agora com os carros mais efeito solo e menos dependentes de downforce, com uma aerodinâmica mais simples? Você acha que eles vão ser mais complicados de guiar? Eu acho que não no aerodinâmico, porque no final das contas, esse efeito de aspiração do assoalho, ele compensa a perda que a gente tem de todos aqueles acessórios aerodinâmicos, mas o tamanho do túnel que eles estão deixando fazer pro difusor e tal, vai compensar isso. Então,
Em termos de downforce, o carro de Fórmula 1, eu acho que ainda vai poder andar de cabeça para baixo a 150 km por hora, sabe? Isso não vai mudar. A diferença é que, em vez de ser as asas e todos os apêndices apoiando o carro para baixo, vai ser o solo aspirando, sabe? Querendo colar o carro no chão. Então, nesse sentido, em termos de velocidade na pista, eu acho que não vai ter problema em termos de drivability pelo downforce. Claro que é diferente entre você fazer uma aspiração ou estar usando o ar batendo, não é exatamente a mesma física, né? Mas não é aí que vai ser o problema de drivability. Eu acho que onde vai ser mais complicado vai ser nos pneus, que vão ser bem diferentes. Então, a largura dos pneus é a mesma, que é a 2021. O que muda é o diâmetro e o aro. Então, em termos de suspensão, porque o pneu do ano passado, que era 13 polegadas, tinha tanta borracha que a gente via nos replays em câmera lenta, você via assim, tava a roda parada e você via aquela borrachona mexendo assim em volta, né? E quando o carro pulava na zebra, que caía, assim, você via que ele tinha um sistema de amortecimento dentro do pneu, assim, sabe? O fato que ele era bem borrachudo, bem gordo, né? Então, por isso que eles aumentaram o diâmetro também do pneu, para você ter esse mesmo volume de ar e ter esse mesmo sistema de suspensão, praticamente igual. Não é exatamente igual, mas ainda vai ter esse sistema de suspensão. O que vai mudar, aí é que tá, eu acho que é tala, falando no Brasil, que vai ser o sidewall, a parte de borracha, a parede, entre o aro e a circunferência exterior, ela é bem mais baixa. É tala baixa, né, que fala no Brasil? Eu não sei como é que é o termo que eles usam. Não é. Então, que e daí, o que vai acontecer? Do fato de ter as paredes mais baixas, em borracha vertical, você vai ter muito menos movimento de oscilação, assim, sabe? Quando o carro pular na zebra e cair de lado, você não vai ter mais aquele deslocamento lateral que faz um sistema de amortecimento. Vai ser muito mais sharp, que eles chamam, muito mais preciso. E igual na dianteira, tipo, quero ver o Fernando como é que ele vai se adaptar. Porque os pneus de agora, quando pilotos são muito agressivos, que nem o Fernando e o Max, que são muito incisivos na entrada de curva, sabe? Pô! O pneu do ano passado, ele meio que tinha uma elasticidade que compensava isso. O pneu do ano que vem não vai ter mais isso. Então, quando ele dá aquele soco no volante, o carro vai virar na hora, sabe? Então, é muito mais reativo. Então, esse é o tipo de... eu acho que, em termos de drivability, eu acho que vai ser mais aí. Até em aceleração, sabe? Quando tem patinagem, porque o carro de Fórmula 1, para você sair de curva, você precisa ter patinagem. E a gente tenta colocar por volta de 8%. Só que o que acontece? Quando está patinando, você tem ainda uma oscilação entre a borracha de fora e o aro, porque tem muita borracha ali ainda. No carro do ano passado. O carro desse ano, você já vai ter bem menos. Então não vai ter esse efeito dragster, onde você tem um miolo que gira e a roda ainda está colada no chão, e esse tipo de amortecimento não vai ter também. Então vai ser mais complicado de controlar essa taxa de patinagem por volta dos 8%. Vai ser muito mais tricky, muito mais difícil para eles dosarem na saída da curva. Então, Rico, o conceito de efeito solo ele não é novo na Fórmula 1. Né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, nós tínhamos carros com esse tipo de conceito, mas ele foi abolido justamente por questões de segurança. Você, particularmente, você acabou de citar aí casos do tipo de guiada do Fernando Alonso, do Max Verstappen. Você acha que não te dá nenhum tipo de preocupação em relação à segurança dos pilotos com esse carro novo? Então, em termos de segurança, pelo sistema, pelo que a regra da Fórmula 1 está impondo para essa temporada, não. É bem claro, é bem estudado. Eles fizeram mais de 550 milhões de análises, sabe, em pontos assim para analisar o CFD, que é elementos finitos e tal. Então não tem esse problema de segurança em condições normais ou nessa ideia da Fórmula 1 desse conceito. Porém, é óbvio que as equipes vão estar tentando encontrar de novo uma forma de fazer o stall desse assoalho, que nem faziam até o ano passado, com um assoalho que era bem mais fácil de estolar. Esse aí vai ser um pouco mais complicado. E eu acredito que aí poderia até, dependendo de quão agressivo eles vão tentar fazendo esse stall,
poderia ser provocar algum acidente, mas não acredito que seja o caso, não. Eu acho que todo mundo é ciente que isso é perigoso, que ninguém quer perder o carro numa curva de 250 por hora porque teve um stall no assoalho. Mas se alguma equipe conseguir achar um jeito de controlar isso, pode ser o pulo do gato, que nem a Brown de 2009. Mas em termos de segurança, normalmente não. Coisas que vão acontecer com certeza o piloto passar em cima de uma asa de outro carro e enroscar uma coisa embaixo do carro. Isso vai acontecer, sabe? Pedaços, ou vai para grama, vai ter coisa colada embaixo, sabe? Isso sim vai acontecer. Chuva, vai ser interessante de ver como é que vai funcionar na chuva. A gente sabe que esse tipo de efeito pode ser muito exponencialmente comprometido, dependendo das condições. Então, com chuva vai ser interessante de ver como é que vai ser, mas não estou preocupado com a segurança, não. Legal. Ô Rico, e tem um tópico aí, uma das novidades desse ano que você já mencionou por cima, e que na verdade já esteve presente na Fórmula 1, inclusive na época que você trabalhava, que são as calotas. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância delas para esse carro de agora, mas principalmente, por que elas foram proibidas lá em 2010? O que a FIA estava tentando cortar quando mexeu nessa área aí, proibindo calotas nos carros? A FIA, ela tem, para começar, o carro de 2022, a gente já falou bastante, a calota está ali para deixar realmente o ar o mais limpo possível, para proibir as equipes de controlarem a temperatura dos pneus de dentro para fora, usando os brake ducts, e é porque esse ar que passaria por dentro ali, ele acabaria criando vórtex e criando o que a gente chamou dirty air, o ar sujo, e que não é legal para essa filosofia nova de ser limpinho, assim, sabe? A ideia deles é passar no ar e tentar deixar o mais calmo possível, sabe? Então a calota está ali para isso. Então a calota está aí para isso, os dutos de refrigeração dos freios são controlados também para isso. Então vai ter refrigeração? Vai, não tem como não ter, mas ela é tudo controladinho, sabe? Então a filosofia é bem bacana, o desenho, como a gente falou, todo mundo vai usar o mesmo. Então isso é uma coisa bem positiva para esse conceito de aerodinâmica do carro. No outro caso que você falou, Gui, 2010, 2009, 2010, quando teve muita pesquisa em volta disso, a FIA ficou preocupada de ter um pulo do gato de alguma equipe, de poder justamente usar a calota para controlar ou modificar a temperatura dos pneus. Então, meio que para não deixar, que nem o duplo difusor, sabe? Para não deixar uma equipe se favorecer, alguma coisa assim, eles preferiram banir. E eu acho até que na época, por razões de segurança também, acabaram proibindo. Rico, saindo um pouquinho do carro, mas falando da equipe, de uma equipe de Fórmula 1, quando vocês vão encarar um carro novo, ou seja, com motor novo, com conceito diferente, ou um carro com uma aerodinâmica bem diferente, como fica o clima, né? Como que a equipe reage, né? Quão diferente por exemplo, de encarar uma temporada com o mesmo carro sem grandes mudanças, né? Como funciona isso e o que você pode lembrar que ficou mais marcante na sua memória no seu período de Fórmula 1 dentro dessas mudanças? Que ano mais ficou na sua cabeça ali pela mudança em si? Com certeza, a mudança mais radical que eu experimentei foi 2013 para 2014. É óbvio que essa aí não somente pela parte dos motores, que passou de atmosférico para híbrido, com turbo e tal, mas em termos de toda a mudança que em volta do projeto inteiro foi muito forte, assim, muitas variações, muita coisa mudando ao mesmo tempo, assim, sabe? Mas uma coisa que é muito legal, justamente nesse tipo de modificação bem complexa, onde tem um monte de coisa que acontece, é que na Fórmula 1 é um esporte de equipe e as equipes são grandes, sabe? Então você tem, por exemplo, na fábrica de motores, e junto com a fábrica de chassis, tem praticamente as menores equipes têm 500 pessoas e as maiores têm 1.200 pessoas, sabe? Então, equipes pequenas, tem mais ou menos 500 pessoas trabalhando no carro inteiro,
equipes maiores têm 1.200 pessoas. Então você imagina que cada um está cuidando de uma parte muito específica do carro, sabe? Então o cara que está desenhando a suspensão, ele vai pouco no túnel de vento. O cara que está desenhando o radiador, ele não sabe como é que é o resto do carro. Então fica todo mundo querendo saber como é que é, e é uma coisa que é muito legal que vai acontecer semana que vem, é o Fire Up, que chama, que é dar a partida no motor pela primeira vez, sabe? Que agora está acontecendo, eles estão colocando peças e peças e peças, montando o quebra-cabeça, sabe? Tem muita peça ainda no Fórmula 1. Então o pessoal chega de manhã já vai ver, o que o pessoal colocou de noite, porque trabalha 24 horas por dia nessa fase do ano, sabe? Então a galera vem e tenta entender, aí começa a compreender o que está acontecendo no carro, as escolhas que foram feitas por outros departamentos, sabe? Porque o pessoal que trabalha na Fórmula 1, por mais que esteja na equipe ali, é o que eu falei, são 1.200 pessoas, você não tem como saber o que todo mundo está fazendo. Então, quando o carro está lá no meio da workshop e a galera vem ele para ver, que você acaba descobrindo. Então, é muito legal essa energia, sabe? E ver o pessoal que está super motivado, a garotada que vem para andar em volta do carro para ver o que está acontecendo. E todo mundo fica com aquela... É interessante isso também. Todo mundo que seja a Haas, a Williams, acha que o carro vai ganhar, sabe? Você tem que acreditar que o carro vai dar certo, que o carro vai dar um passo maior que os outros, sabe? E é muito bacana isso. Você vê que tá todo mundo nesse mood, falando assim, caraca, vai dar certo, olha que legal. E tenta positivar e achar soluções. Que legal, isso aqui que os caras fizeram, mudou bastante e tal. Então é uma energia muito legal e é bem interessante. Tá todo mundo louco para ver o carro nas pistas em Barcelona já aí.